Bora reagir aqui a mais um rap do Rafix, dessa vez o Kyoha de Bleach. Eu já trouxe cerca de um react de Bleach aqui no ano passado, que foi do Kyoha, que convenhamos é meu personagem favorito. Eu vou trazer mais um desses, só que mais tarde às 5 da noite. Então se inscreva para não perder nada, deixe seu like, comente embaixo o personagem favorito de Bleach que eu quero saber. E também vamos bater meta de 10 mil inscritos esse ano. Sem mais delongas, seja bem-vindo ao canal Mestre Kai. No mundo é em nós, significado ou não há, sentido não há. Então, por qual razão buscamos conceber o mundo e o coração? Sentido não dá para encontrar. Um coração não existe. Aqui, na música do Kyoha, que no caso o criador Rapix, ele meio que colocou isso meio que como um poema, que no caso, no mundo aqui entre nós, mas aqui não há nem sequer razão ou emoção, porque o Kyoha em si, ele já é meio que um séptico, uma personagem que, no caso, ele só acredita naquilo que ele possa ver ou sentir. E como ele não pode ver o coração, não pode senti-lo, ele só vai acreditar se ele puder sentir isso de verdade. E como esse é o Ecomundo, é um mundo que ninguém mais pode ver, a não ser os Shinigamis ou até mesmo outros Hollows, mano, é aí que tá a premissa. Porque o próprio Kyoha Seifer, ele meio que já mantém a Inui presa para ela poder dizer o que é o coração, o que são as emoções. E ele não acredita, por mais que você diga. É que aquilo, o próprio Kyoha acredita que o homem em essência é somente uma mera lembrança daquilo que ele foi, será e sempre foi. Ele não acredita nas emoções, porque isso para o mesmo seria o mesmo que ter uma mera fraqueza. E ele tem que ser perfeito porque ele não é só o número 4. Tem cerca de mais 11 depois dele, visto que são 12 espadas. E é claro que também eu tenho cerca do Green Granvez, que no caso é meu favorito também, mas eu descarto o Weiser porque ele é muito debochado. Seus olhos eu posso ver no que o desespero consiste. Assim, nessa parte que ele diz assim, meus olhos não podem ver aquilo que não existe, eu só posso ver aquilo que coexiste para mim, é porque ele só vai acreditar naquilo que ele pode ver de verdade. Pronto, é como se fosse o Cyrus. O Cyrus de Pokémon, ele somente pode ver aquilo que condiz também é o prelúdio do que ele pode acreditar ser o certo mundo ideal. E pro próprio Ukiyo Seifer de Bleach, ele meio que só vai acreditar naquilo que é o mundo perfeito, um mundo ideal para ele, porque ele não acredita nas emoções, isso é uma fraqueza para ele. E quando ele descarta as emoções, ele vira somente um vazio, um tronco oco. Basicamente isso. Se eu procurar dentro de seu crânio, será que eu posso ver seu corpo? Olha, se ele diz assim, se eu procurar o seu peito, visto que o mesmo acabou abrindo um cero dentro do Ichigo, fazendo com que o Ichigo Kurosaki virasse um rolo gigante, até mesmo um Vasto Lord. E quando ele fala assim, se eu procurar no seu crânio, que no caso ele quer entender a metodologia humana, é porque ele quer saber o que se passa na mente humana. Ele quer entender um pouco mais sobre o que ele pensa, o que ele quer saber. Só que o Kyoha,
ele meio que não sabe como funciona o humano. Ele quer desmontar membro por membro como se fosse um Frankenstein. Essa parte dele ser um vazio incolor é porque ele meio que é tão oco, mas tão vazio, que ele não sente a ausência de cor. E os olhos dele, basicamente, só vai enxergar aquilo que ele quer ver, não aquilo que você prediz ou até mesmo condiz dizer o que é. Ah, é uma casa. Ah, não, é um castelo. Mas ele não vai enxergar um castelo, ele vai enxergar um cemitério. É isso que o Kyoha ele vai enxergar na visão dele. Basicamente isso, porque a visão dele é como se fosse a mesma visão de um cão, preto e branco. Para uma vida sem sentido, ser racional é um desperdício. Ver que você acredita ter algum poder em algo tão vazio que há dentro do ser. O coração não há razão. Olha, quando ele diz assim, você acredita no coração, visto que é algo tão vazio que não pode existir? É isso que ele fala para Inoue, mas, velho, se ele não acredita no coração, muito menos na emoção, então ele é tão vazio quanto o Cyrus de Pokémon, porque ambos os personagens que eu gosto muito, eles não acreditam no coração, muito menos nas emoções, porque eles já são desenhados para não sentir emoção alguma, já são vazios, e mesmo assim têm um poder imensurável e ainda por cima consegue meter o pau no protagonista e consegue até mesmo dialogar com a amada protagonista de uma forma coerente, sem ter muito arranjo, até mesmo muitos rodeios. Não é um tipo de vilão que você chega e diz, nossa, é um demônio, eu tenho que matá-lo. Não, na verdade ele é longe disso. Ele só quer entender como funciona o coração humano. Lembrando que quando ele morre, ele começa a entender mais ou menos o que é um coração, porque Inoue disse que o coração humano ele é como se fosse uma válvula de motor, porque ele sente as emoções humanas e também em todo o sentimentalismo por uma pessoa que ama. Aí o próprio Kyoha Seife ele diz assim, mulher, agora eu entendo o que você quis dizer com o coração. Aquilo que eu não podia ver, eu agora posso sentir de acordo com o que você disse. Essas foram as palavras que ele disse antes mesmo de morrer. Antes mesmo que ele pudesse bater as botas, o próprio de Kurosaki, ele meio que, na forma Basto Lord, matou ele. Que te enfraquece até um coração. Isso faz superior. Como cobrir o vazio, sim. Lembrando que para o Kyoha, as emoções e o coração é como se fosse uma fraqueza, nada mais que isso. E para ele acabar de vez com o Kurosaki, ele meio que pegou a cauda dele e meio que passou um cero bem na garganta do Kurosaki, deixou ele cair lá do alto do Ecomundo e como se fosse, sei lá, um cadáver que você joga no rio, aí depois não sente nada. É como se ele não sentisse nada, nem sequer prazer nisso. E, velho, o Kyoha ele é tão sádico, mas tão sádico, que na verdade ele não sentiria nem sequer emoção, remorso ou algo do gênero nisso.
ele só sente, sabe, nada. Basicamente nada, ele não sente nada. Si yo soy que soy, si uno no puede ver su existencia es falsa, que es ese corazón de que el tanto hablas, no me diga que realmente crees en tus palabras, su corazón será arrancado por la cuarta espada en las noches oscuras. Não, velho, não. O Rafix mandou essa em espanhol, mandou essa. Porque ele disse logo assim: o coração que você tanto fala foi arrancado pela quarta espada. Agora, me diga o que fará neste momento. E para vocês que não sabem, eu já estudei espanhol uns 2, 3, 4 anos, eu até mesmo vi filmes em espanhol. Então eu sei basicamente o que se trata o idioma espanhol. Até porque bate muito com o nosso idioma português. Na luz da lua, eu posso condizer e até mesmo dizer o que vai acontecer com você. Isso tem cerca de 6 refrões, mas eu acho que ele quis dizer que quando a luz bater e refletar ele, aí o Yuji Kurosaki não vai ter escolha. Isso porque o próprio personagem, e eu estou falando aqui do Kyoha, ele meio que não vai sentir nada, não vai sentir nada mesmo. Quando ele disse assim, em seus olhos eu vejo desespero, é porque ele não sente nem sequer emoção, muito menos uma emoçãozinha humana, como tristeza, alegria, ou até mesmo o remorso. Mas ele vê o desespero no olho da Orihime, que na verdade ela está tremendo, ela simplesmente, assim, bamba de medo. E quando ele diz que pode ver o desespero no olho dela, é capaz de ele dizer que o cabelo dela tá ficando branco de desespero. Sabe, né, garompa? Que no caso, o cabelo de uns personagens fica branco? Pois é tipo isso. Só que na verdade aqui ele pode ver e sentir ao mesmo tempo. Olha, é interessante a narrativa de Bleach, principalmente no arco dos Arancas, porque é o melhor arco, se não um dos melhores, porque mostra a evolução do Ichigo que ele conseguiu aprimorar, não só a Pakuto, como também a forma Fullbring e também a forma Hollow dele já despertado, no caso Master Lord, e enfrentou também o Kyoha para também salvar a Inui, mas mesmo assim, cara, o Kyoha, ele não deu brecha. Quando foi a primeira vez que o Ichigo lutou contra o Kyoha, teve essa não. Não teve como, porque foi só o Kyoha pegar a espada e blau, cortou ele ao meio, como se fosse um queijo. Não teve essa. Foi somente nocaute na hora. Lembrando que os olhos do Kyoha, se você parar para pensar, é como se fosse o vazio. Um vazio de um grande vácuo nulo que você olha para dentro dele como se fosse um vórtice. Um vórtice que não tem fim, como se fosse a passagem de um fogo-fato verde que você olha para dentro dele e, na verdade, não tem fim. Não tem fim, porque, na verdade, é o pleno vazio. É um vazio que você meio que fica se perguntando: nossa, que pessoa vazia, mas que pessoa sem carisma. Na verdade, essa personalidade do Kyoha de ser vazio, de não ter emoção, de falar com uma voz fria, é isso que torna ele carismático. E muita gente, além de mim, gosta desse personagem. Se você pensar mais ou menos pelo lado da Vandinha ou qualquer outro personagem que tem poucas palavras, até mesmo é séptico e até mesmo
uma voz fria, quase aguda, na verdade é isso que torna ele carismático. Lembrando que nessa parte aqui é onde ele morre, ele pode enxergar com mais coesa e também com mais precisão o que a Inoue quer dizer para ele, que no caso que existe o coração, porque antes ele estava cego pelo que ele não podia ver, mas na verdade não era questão de ver, e sim de sentir, de saber que existe, mas eu sabia que existia. E em suas últimas palavras ele disse assim: Orihime, agora sim eu consigo entender o que você quer dizer, que o coração humano realmente existe. Eu estava cego e eu estava errado a seu respeito. Bom, mas então esse vídeo foi gostado. Eu sou o Mestre Caio Câmara aqui. Deixe seu like, inscreva no canal, comente no próximo vídeo, compartilhe que é fãzaço de Bleach assim como eu sou. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais, falou e pode ir!